E aí, pessoal, tudo bem? Ô, porra, que bagunça que eu fiz aqui, né? Eu tive um dia muito atribulado ontem, não tive tempo de responder com a velocidade que eu gostaria. É bom porque aí já diminui o hype e a coisa não degringola mais ainda. Vamos começar com um pedido de desculpa porque é sempre uma coisa muito mais digna de se fazer. Primeiro, eu errei em postar na comunidade uma coisa sem contexto. Quem me acompanha no canal já está entendendo minha linha de raciocínio há algum tempo e há muito tempo eu não posto nada na comunidade. Ontem eu joguei isso daqui sem refletir no que isso poderia causar. O vídeo foi assistido por um monte de gente sem contexto e a coisa explodiu mais ainda. Veja bem, isso não tem nada a ver com um pedido falso de desculpa do tipo, olha, quem me conhece sabe. Não, eu tô pedindo desculpa genuinamente nos três pontos a seguir. Mas primeiro, ter postado na comunidade foi zoado. Ter usado a imagem do IMP. Se eu tivesse usado a imagem do Mano Imp aqui no canal entre a gente, seria uma coisa. Mas postar numa comunidade enorme, de um monte de gente que me conhece, a imagem do cara foi extremamente zoado e por isso eu peço desculpa. De novo, obviamente, o segundo ponto, o uso indevido da imagem dele como se eu tivesse, como se o Mano Imp representasse todo o mal da comunidade de geradores de conteúdo de Diablo, como se tudo fosse uma coisa só. É, eu falo quando eu aponto meu carinho pelos Zeus que a existência de conteúdo é uma coisa preciosíssima e é um presente. Eu só fico meio triste de ver que a existência dessa comunidade está gerando consenso que não necessariamente vai levar o jogo para um futuro melhor. Ele pode arruinar o jogo, assim como o atendimento da Blizzard ao feedback dos jogadores no HOTS matou o jogo. É isso que eu tenho medo de acontecer no Diablo. Eu tenho medo dos jogadores todos representados por alguns geradores de conteúdo muito influentes, eles gerem consenso, peçam massivas mudanças no jogo, sem entender a diferença do que eles querem e do que eles precisam. Porque existe uma diferença entre o que você quer imediatamente e o que você precisa. Eu, cuidando da minha irmã, tenho plena certeza disso, e agora cuidando da Lana, eu sei que se eu der tudo que ela quer, eu vou arruinar com a vida dela. O feedback do HOTS, do Heroes of the Storm, quando ele surgiu, era esse herói aqui tá zoado, tá quebrado, porque é impossível ganhar dele, o rate dele tá muito alto. E aí a Blizzard vai lá e começa a fazer os patches do servidor de acordo com o rate dos heróis. Numa comunidade nova que não sabia explorar e counterar todos eles ainda. O que ela fez com isso? Ela matou o profissional. Porque se você fosse profissional, não existia a possibilidade de você picar um herói que não fosse que estavam quebrados. Eu sei que Diablo é outro Paranauê. O que eu estou dizendo é que o massivo pedido de mudança num jogo pode fazer com que essa mudança aconteça. E essa mudança pode destruir o jogo. E esse é o meu medo. Então, quando eu digo que a geração de conteúdo desenfreado e o consumo desenfreado de conteúdo está fazendo com que as pessoas gerem um consenso e comecem a pedir massivamente uma coisa, eu tenho um ponto. Só que aí eu vou lá e coloco a capa do vídeo, porque eu não escolhi, porque foi automaticamente gerado pelo YouTube, e até porque eu fiquei o vídeo inteiro naquela tela que vocês me mandaram do Facebook. Parece que eu estou fazendo um ataque pessoal a ele e como se ele representasse toda essa comunidade de geração de conteúdo, de formação de consenso. E sim, me desculpa, ter generalizado quando eu digo assim que tudo é a mesma coisa, eu sou muito infeliz e existe uma grande diferença entre o que eu de fato falei e o que eu quis dizer. Só que o que importa é o que eu falei. E eu falei merda, me desculpa. Desculpa. Então, teve uma generalização indevida de geradores de conteúdo e cada um é único e eu não assisto porque eu não quero. E no meio de tudo isso, ainda teve uma generalização indevida da classe médica. De novo, por falta de contexto, eu tô há pelo menos um mês tentando fazer um vídeo pro Gustavo. E eu não faço esse vídeo porque ele é muito espinhento e eu tenho que saber a linha do que eu posso falar. Mas eu já venho dando indícios ao longo do tempo que os planos de saúde eles vão acabar
todos quebrados. E por quê? Porque, de novo, a gente não entende a diferença do que a gente quer e do que a gente precisa, e a gente exige dos planos médicos determinadas coisas que estão destruindo a saúde do país. E quem já foi num médico especialista que falou assim: ah, minha consulta é R$ 1.000, mas eu emito 2 recibos, sabe do que eu tô falando. Que na verdade a gente só tá pagando plano de saúde a vida inteira. Isso pode ser o seu chefe, e aí você não sente que ele faz isso, mas a gente tá pagando plano de saúde a vida inteira só para ser empurrado para fora do plano de saúde quando a gente fica velho. Isso significa que a gente vai pagar sem usar a vida inteira para no final da vida precisar usar e não ter. Por quê? Porque tá todo mundo pegando 2 recibos no médico especialista, que é o melhor da área e que faz você usar remédios homeopáticos e terapias holísticas que ninguém manja, só ele sabe. Então existe uma indústria. E aí, quando eu falo que o objetivo do médico é descobrir uma doença crônica em você, o que eu cometo de novo? Uma generalização que quem não está acompanhando esse conteúdo há um longo tempo não faz ideia de que eu pense, que eu aponte, que eu queira falar sobre, até porque eu não falei sobre. Eu estou há um mês ensaiando coisas que estão nos meus pensamentos. Então, para todo mundo da classe médica, eu peço desculpa porque o médico que está na linha de frente, ele não tem culpa que a grande parte dos recursos dos planos de saúde, eles estão sendo direcionados a coisas que não são aquilo que paga a consulta que ele faz no dia a dia, ele lidando com a massiva quantidade de pacientes que realmente precisam do tratamento. Só que aí os planos de saúde hoje são o quê? É um monte de gente precisando de tratamento e o pagamento desses médicos dando esse tratamento extremamente necessário, extremamente sucateado. Plano odontológico pagando 30 conto por obturação para clínica, não paga o material que dirá o aluguel do consultório do dentista, e aí a sua boca sai toda arregaçada porque ele fez um negócio em 12 minutos e você não sabe por quê. Então, existe uma diferença entre os dentistas e os médicos que estão lutando para sobreviver nesse sistema de recursos escassos do plano de saúde. Por quê? Porque os caras mais bacanas que conseguem pagar pelos planos mais caros estão indo em clínicas especializadas e pegando 20 recibos de R$ 600 para entregar para o Bradesco e receber reembolso. Existe um problema tão enorme, tão grande, que precisa ser discutido, e vocês não estão sabendo porque eu não falei, mas que está na minha cabeça porque eu estou há um mês tentando falar, porque esse canal não é de Diablo. E aí eu venho num vídeo que eu vou jogar numa comunidade de Facebook completamente aleatória, com gente que não me conhece, e aí eu vou falar que a mesma coisa que está acontecendo com geradores de Diablo. Eu não sei que merda que eu falei, mas eu falei merda. Então a generalização da classe médica e da geração de conteúdo de YouTube, tendo usado a imagem do Mano Imp, foi uma coisa nível 100. zoada. E aí eu vou lá e uso a imagem dele de novo, e desculpa de novo. Dito isso, aí a gente volta pro nosso joguinho. Tá vendo que a parte de saúde do nosso país é mais importante, mas foda-se, eu não vou conseguir mudar isso. Eu também não vou conseguir mudar o Diablo, então eu venho aqui só pra fazer terapia e desabafar mesmo. Primeiro vamos ler alguns comentários. Veja o vídeo e reflita sobre o que você falou. Tem alguma coisa antes. Olá, Fausto. Irei escrever novamente e se tu deletar, eu vou dar exposed de outra forma. Veja o vídeo e reflita sobre o que você falou. Quando você diz eu irei escrever novamente, eu entendo que você escreveu antes e que sumiu. Eu juro pela minha filha que eu não deletei nada que você postou. Então pode ter acontecido algum erro no YouTube que fez com que o seu comentário não aparecesse. Eu juro pela minha filha, e quem esse pedido de desculpa do quem me conhece sabe, não é essa tentativa não. Eu já te pedi desculpa formalmente, Mano Ímpia, te pedi desculpas. Mas eu não apaguei nenhum comentário que você tenha feito anteriormente, e eu fixei isso daqui porque, tendo sido injusto da maneira que fui, o mínimo que eu te devia era esse espaço para você responder. Então quem veio aqui já encontrou fixado o teu comentário. Eu refleti sobre o que eu falei, e sobre o que eu falei do jogo eu mantenho. E aí a gente tem diferença de opinião, o que significa que a gente não tem que se desrespeitar, e eu acho que eu te desrespeitei ontem, me desculpa, foi sem querer. O vídeo tem o intuito de apontar problemas de drop em relação a você fazer sigilo. Entendi isso perfeitamente. Eu entendo o seu ponto, só que eu discordo completamente dele. O drop não condiz, então você faz um sigilo no nível 100 e cai como se fosse um 30.
e o personagem no level 50. Tem um problema de cálculo de frequência de drop de base e isso não tem nada a ver com dificuldade de versão. Eu acho que tem. E até aí tudo bem. Isso é um outro assunto da maneira como o vídeo foi apresentado. Eu estava pensando em elaborar uma resposta e aí eu vi que eu não preciso elaborar uma resposta porque aconteceu uma discussão maravilhosa aqui. Então, primeiro vem o Brandão e ele diz bastante o que eu penso. E o meu maior medo é o D4 virar o D3. Você diz aqui o seguinte: você fala, cara, em algum momento você fala que a gente está querendo. Aqui, ó. Vocês merecem os D3 que vocês jogaram. Merece que esse jogo vire o D3. Porque na sua cabeça a gente está dizendo coisas que querem com. Que a gente está querendo coisas que façam o Diablo 4 virar Diablo 3. É justamente o contrário. É justamente por medo do Diablo 4 virar o D3 que eu estou tentando colocar o meu ponto e eu estou tentando explicar para a comunidade que a frustração faz parte desse tipo de jogo e que a gente vai ter que aprender a lidar com a frustração. De outra forma, a gente vai ficar pedindo mudanças que vão destruir o jogo e vão transformar esse jogo no D3. Esse é o meu ponto. Essa é a razão de ter existido o primeiro vídeo, que foi muito mais explicado, que foi uma reação dita no momento em que eu tinha acabado de acordar. Não que agora esteja muito diferente, mas agora já passou a aula da Chiquiline, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alessandro, e ontem eu tinha acabado de acordar mesmo, então talvez a coisa tenha saído muito pior do que poderia ter sido e isso é uma desculpa arrombada, foda-se, foi dito e estava errado. Sim, existe uma diferença entre grind recompensador e grind facilitado, e eu acho que o grind ele não pode ser facilitado, senão a gente vai virar o Diablo 3. E aí você fala, porra, mas não é justo, o cara tá fazendo uma masmorra 70. É mais ou menos a mesma coisa de você tá com o personagem nível 20 e falando assim, eu não vou jogar na dificuldade 2. Preste bem atenção. Um personagem do level 20, level 30, ele tá jogando o quê? No veterano, não é? Porque na dificuldade 2 é quando o drop é mais recompensador, é melhor do que na dificuldade 1. Então, se o teu char ele tá nível 20, você tem que alterar a dificuldade e vai jogar no veterano. No nível 20, você não tem liberado a dificuldade suplício. Mas vamos supor que fosse liberado. Vamos supor que fosse liberado no nível 20, no nível 30, você fazer o suplício. Aí você vai numa masmorra. Essa masmorra, ela tá no nível suplício. Mas você foi com os seus 3 amigos, todo mundo tem muito dedo, todo mundo é muito esforçado, todo mundo zerou a porra da masmorra. É justo que você exija um item que seja de acordo com o teu esforço? Não. Não é. Porque se você, no nível 20, começar a dropar um monte de coisa no nível 4, dropar coisa de maneira banal, muito boa do nível 4, você está recompensando com um item muito bom no momento em que você deveria estar dropando lixo. Mas e a galera que tá. O que você tá querendo é mais ou menos assim: pro seu drop ser muito bom no nível 20 no suplício, significaria que o drop de todo mundo no suplício seria absurdamente maravilhoso. Por quê? Porque eles estão dropando 2.000 vezes mais do que você. Você e seus amigos ficaram fazendo muita força no nível 20 no suplício e vocês droparam meia dúzia de item. No tempo que vocês droparam meia dúzia de item, o cara que está no nível 100 no suplício dropou 4.000 itens. E se todos esses 4.000 itens forem tão bons quanto você gostaria que fosse, só porque você está se esforçando onde você está, então todos eles teriam itens perfeitos e maravilhosos. O que eu tô querendo dizer é que você tá pedindo um loot bom porque você demorou muito para fazer uma masmorra de nível 65. E o loot só foi bosta porque você fez pouco item. E você demorou muito tempo porque você tá fraco para aquele lugar.
Se o loot for maravilhoso porque você se esforçou muito para ele ser recompensador como você quer, o cara que tá lavando a 65, ele tá dropando 2.000 itens todos extremamente bons para ele passar pro próximo passo, como você tá querendo passar pro próximo passo. Você tá querendo a recompensa desse nível para pular para cá, sendo que você não tá nem aqui ainda. Você não está aqui ainda e aqui você está querendo recompensa para passar para cá. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, porque se todo mundo conseguir aqui a recompensa para jogando aqui chegar aqui, todo mundo vai chegar aqui muito rápido e por fazer aqui muito rápido, você vai ficar frustrado porque não tem aqui no jogo. A pergunta que eu tenho para fazer para você e para todo mundo que falou que o importante é lavar o mapa é o seguinte, inclusive para o Devora, porque, e eu adoro que exista essa discordância, porque é da discordância que a gente não chega em consenso. Não é preciso chegar em consenso, mas é preciso chegar numa melhor visão do problema do jogo. E a pergunta que eu te fiz aqui em cima foi o seguinte: a pergunta é, se você dropar um monte de 820 no nível 70, no nível 100 você vai dropar o quê? Você está demorando muito para fazer uma 65 e está dropando pouco 820. Você queria dropar muito 820. Significa que se você estiver fazendo fácil o nível 65 e 70, você vai lotar de 820 e aí você vai trazer todo mundo com você. Vamos supor que você não traga ninguém, mas todo mundo fez a mesma coisa que você. A pergunta é, se no nível 70 você está dropando 820, que é o máximo dessa temporada, quando você chegar no nível 100 e estiver lavando lá, você vai dropar o quê? Vocês precisam entender que 820 é o cap e você, durante essa temporada, tem no máximo isso para alcançar. Aí eu não entendo quando as pessoas falam assim, ah, mas eu tô perdendo tempo porque não tá dropando. De jogar você tá perdendo tempo. Quando eu falo que o esperto é o Tom Bombadil, é porque ele não joga, porque isso daqui é uma ilusão. E se você não sabe que isso daqui é uma ilusão, você tá perdendo seu tempo. É o seguinte, a gente tem até o início da primeira temporada para dropar 820. Por quê? Porque na primeira temporada, o 820 vai ser o lixo da primeira temporada. E eles vão estabelecer um novo cap. Esse cap da primeira temporada vai ser o lixo da segunda temporada. Por quê? Porque se a gente não crescer e se a gente não tender ao infinito, esse modelo de jogo RPG ele não tem como sobreviver. A minha pergunta é, você quer que esse 820 seja alcançado por alguns players até o final da pré-season? Ou você quer que todo mundo alcance o 820 na primeira semana de jogo do Diablo? Ou seja, vocês estão querendo que isso daqui vire PoE e Diablo 3, porque vocês não sabem lidar com a frustração. E eu tô aqui dizendo que se você não souber lidar com a frustração do drop, você não vai ter jogo para jogar. Aí você fala assim, porra, mas nem todo mundo é igual a você. Entendo perfeitamente. Aqui eu tenho um outro pedido de desculpas. Cadê? Agora eu não tô achando o comentário do cara. Mas tem um cara que fala assim, que... Aqui, ó. Esse cara aqui. Seu discurso ele serve para quem consegue dedicar a própria vida para entender o jogo. Montar uma build própria gera duas situações. A build não vai para frente por falta de tempo. Qual que é a segunda? Investir tempo e ficar minimamente decente. Ah, ok. Ou você não vai ter tempo para pensar uma build decente e tê-la, ou então você vai ter que investir. O ponto que eu te devo desculpa é que no meu vídeo eu dou a entender que pensar a sua própria build é o único jeito que você tem de se divertir. E a verdade é que cada um se diverte do jeito que se diverte. Eu me divirto jogando o jogo de um jeito e eu não tenho direito de impor o meu jeito de me divertir como regra para todo mundo. Cada um faz o que quer. O problema é que quem não quer entender do jogo, ele tá
ele tá pagando caro no jogo pra vir aqui e descobrir isso daqui. O cara que joga desde do Pitfall aqui, ó. O, o, o cara que joga desde o Pitfall aqui, ele vai entender o que eu tô falando. Você pode se dedicar a estudar o jogo e ver como que você constrói do zero, como que você joga no difícil, construindo uma defesa consistente, uma geração de recursos consistente para você conseguir gerar tropas de maneira consistente e rápida para você conseguir fazer o que você quer do jogo. Ah, eu não tenho tempo de pensar, eu não quero me desenvolver, eu não quero aprender isso, não tenho como me dedicar. Então o que você vai fazer? Você vai lá no YouTube e vai pegar a build meta. E aí você vai dropar só aquilo. É diferente de cheat? É claro que é diferente de cheat. Mas basicamente você está querendo a receita para matar a Lilith. Não tem um monte de gente falando assim, olha, tem um glitch, tem um exploit, tem não sei o que, aí tem isso daqui que derrete ela. Quando caiu no YouTube que essa é a build, esse é o jeito, e você dropa esses itens para matar a Lilith, o que aconteceu? Você tem a opção de jogar no difícil. Você tem a opção de jogar no difícil. Quando você assiste esse vídeo e aplica o conhecimento desse vídeo, você vai lá e joga o hack. Você vai matar a Lilith. Por quê? Porque a receita tá dada. Você simplesmente fez uma coisa que já foi descoberta, que já foi feita, e você reproduziu uma coisa que na verdade não é tua. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Se você se diverte matando a Lilith desse jeito, você tem que ir lá e matar ela desse jeito. Quem sou eu para criticar a sua forma de diversão? Logo eu que sou um defensor ferrenho dos tiozinhos que ficam jogando dominó na praça. O cara tá se divertindo, você não tem que ir lá falar que ele tá perdendo tempo da vida dele. Então eu não tenho que dizer que você tá perdendo tempo da sua vida copiando uma build porque você não tá se divertindo como eu. Eu tô sendo arrombado. É isso. E desculpa por isso. Dito isso, Dito isso, quando você descobre como que. Quando você começa a dropar esses itens a toneladas, automaticamente, além de gerar problema de gold selling e de roletes infinitos, você vai fazer com que as pessoas se equipem muito rápido e tenham condições de, no meio de todos os itens dos 820 que eles têm, fazer várias combinações que vão matar essa Uber Lilith. Você vai ter, se a comunidade inteira no mundo está reclamando que o sigilo não está recompensador porque não entendeu o que o Brandão explicou aqui sobre as Great Rifts do Diablo 3, se a massiva quantidade de players está querendo um negócio recompensador, você vai ter gente dropando nível 820 durante todo o primeiro mês do jogo, e esses caras todos vão chegar no cap muito rápido, e aí sim não vai ter mais o que fazer. Agora, como que o Diablo tá hoje? Ele tá recompensador para quem joga muito, mas ele não tá frustrante ao ponto de um cara que ainda tá no nível 60 não conseguir dropar um item do late game e ser carregado ao longo de sua progressão por isso, e ainda conseguir construir uma build consistente com itens medianos em torno desse item foda pra caralho que ele dropou no meio do progresso dele. Então, se você me pergunta se eu, jogando tanto do jeito que eu jogo, já estando no nível 100, fazendo masmorras acima do que eu consigo só pelo roleplay, se você me perguntar se eu aceito ser superado por um jogador rabudo que tem meia hora por dia para jogar, e nessa meia hora por dia ele dropou um monte de item que fez com que ele construísse uma build que ele pode ir em fendas maiores do que as que eu consigo fazer, eu vou dizer que esse jogo eu quero. E assim, no individual, talvez isso me frustre. Mas se esse cara que joga pouco tá tendo sorte de construir um set funcional, descobrir maneiras de como usá-lo, e tá conseguindo me superar no jogo, significa que talvez eu não tenha o que eu quero. Ele tem o que ele quer, né? Porque ele deu sorte. Mas aí eu tenho o que eu preciso. Eu tenho um jogo que não expulsa jogadores que tem só meia hora, uma hora, 2 horas para jogar por dia, porque eles acreditam que o monte de gente que tem 12 horas para jogar por dia chegou num teto de vidro que ele não consegue subir dali por falta de sorte, sendo que ele teve uma sorte e está conseguindo jogar junto. É lógico que isso daqui vai ser frustrante para quem tem 16 horas por dia para jogar, porque se for recompensa por mérito, você exclui 90% do servidor que não tem esse tempo para jogar tudo. Então, é injusto você estar no nível 100 fazendo um sigilo 70 e falando, mas isso um jogador que tá no nível 50 tá dropando. Porra, que bom que ele tá dropando.
Porque o fato de eu dropar um item que o cara dropa no nível 50 não significa que os status que esse item tem e que a build que a gente vai fazer em decorrência disso seja igual. Então, o meu conhecimento talvez faça com que eu combine uma maior diversidade de itens para ter um resultado melhor. Eu tô triste de ver que tá todo mundo pedindo o que quer para si e não tá pensando no que o jogo precisa para continuar existindo. E o que eu escuto vocês falando? Olha, tinha que dar para dar row em todos os itens, em todas as classes do item. Aí você pega um item 400 e se você tiver gold selling infinito, você compra gold infinito e você transforma um item 400 no 820. Oi? Lembra que o próprio Mano Imp, ele diz no vídeo dele, não sei se vocês perceberam, mas o poder do item, ele é consequência da somatória do valor atribuído para para cada uma das skills. Se eu tiver entendido errado, me corrija. Mas, da mesma forma que eu penso e da mesma maneira que eu percebi, você fala assim, olha, eu não sei se vocês perceberam, mas esse 818 aqui é a somatória de tudo que vale. Então, 23 está perto do 27, 14.6 está perto do 14.6, esse 3 está perto do 4. A somatória do que o jogo entende como valor, ele está perto de 820. Se você permite um row de 100% dos afixos do item, você permite que com ouro suficiente, qualquer item 400 vire 820. Foda-se o poder do item que está declarado lá, isso não interessa. Você permite que qualquer item 200, 300... Falei merda, mas estão entendendo que qualquer item ele será plenamente perfeito e ele terá todo esse potencial, e aí o jogo ele vai virar uma sangria desatada por ouro. E aí vai ter um monte de bot farmando ouro para passar o ouro pro amiguinho, pro cara conseguir fazer o item perfeito para vender por dinheiro real em algum grupo de Discord aí que a gente não sabe qual é. E outra coisa, tem gente revoltada que tá roletando infinitamente, tá gastando 10kk, 15kk no item, e as opções que vêm são todas as mesmas e não vem aquela que ele quer pra build dele. De novo, se no row 100% das possibilidades forem atingidas em todos os níveis, esse jogo vai ser sobre gold. E é muito legal que esse jogo não seja só sobre gold, que ele seja sobre farm pela busca de cada um pelo item perfeito. Por quê? Porque senão o cara que não tem tempo para fazer ouro suficiente não vai querer jogar. E as pessoas que tiveram acesso a ouro suficiente para fazer o item que elas queriam, elas não terão por que jogar. Então, você que joga 12, 16 horas por dia, você está querendo ser recompensado com o nível máximo. O problema é que se você todo mundo chega e todo mundo passa isso para todo mundo de maneira muito fácil. E aí o jogo vira um point que acaba na primeira, segunda semana. Aí a cada temporada a galera joga 1 ou 2 semanas e chega onde dá pra chegar e fala, beleza, eu vou jogar outra coisa. Se a gente quer que o Diablo seja isso, então beleza. Então a gente vai no caminho do Mano Imp, todo mundo vai ter drop recompensador fazendo um negócio que tá muito acima de si. E aí vai ser gostoso, porque aí no nível 20 eu faço no nível 3. Aí rapidamente eu me equipo pra pular do nível 3 pro nível 4. Né? Aí eu peço para um amigo me carregar numa Rift e num sigilo, e só de eu ficar lá e não morrer, eu tenho um drop garantido que eu vou me equipar mesmo sem ter nível para isso. E XP eu pego na porta da masmorra ali mesmo. Então, uma das coisas foda desse jogo foi a matemática de humanas de XP que eles fizeram. E esse negócio de você não poder ficar passando lendário. Esse negócio de ter coisas vinculadas à conta. Que faz com que a pessoa ela tenha a motivação de jogar e não sinta que está perdendo tempo quando joga em grupo. E às vezes, para lidar com a frustração que a gente sente num determinado momento do jogo, a gente acaba pedindo coisas que, se forem atendidas, vão matar isso que a gente está tendo de querer jogar. Vocês estão querendo matar a coisa. É esse anseio que a gente tem de querer jogar, de falar, puta, nos últimos 3 dias só dropei merda, mas agora vai. E o Devora está completamente certo de dizer que existem os dois caminhos, cada um tem um ponto. Eu vou defender ferrenhamente o meu, porque eu acho certo que eu quero mais longevidade para esse jogo. Eu não quero satisfação. Porque eu lido com gente que tem tudo na vida todo dia. O dinheiro, ele te deixa feliz até certo ponto. Chega uma hora... assim...
Você ter dinheiro para ir no seu restaurante favorito é uma meta de vida maravilhosa. Quando você chega num ponto em que você tem dinheiro para ir no seu restaurante favorito 15 vezes por dia, o dinheiro perde propósito. Porque o fato de você ir no seu restaurante favorito todo dia já tornou isso daí uma coisa banal. Vocês estão querendo banalizar o 820 o mais rápido possível. Isso vai destruir o jogo. Porque vai acabar com a ilusão que esse jogo tem de fazer você sentir que você está progredindo de alguma forma. Enfim, eu me perdi na filosofada que eu dei no final agora, mas o importante é que eu pedi desculpas da maneira que eu achei que eu devia pedir e me expliquei da maneira que eu queria me explicar, mantendo o meu ponto. Eu entendo tudo que você está dizendo aqui, mas eu discordo. E é isso. Grande abraço.